Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui em mais um CucaCast, o podcast do Cuca, e começando com muita alegria, com muita diversidade hoje, por quê? Porque nós temos aí as parcerias de volta. Antes de apresentar o nosso convidado dessa noite, é com uma imensa satisfação que retorna aqui para nossa bancada, né, o nosso grande amigo, companheiro, irmão, camarada, Professor Rafa! É isso aí, retornando de uma viagem, rapaz, olha só, e daqui a pouco vai estar falando mais pra nós sobre, mas já dá o teu salve aí pra galera. Agradecer a todo mundo, né, boa noite, nosso convidado especial hoje, Vitor Afonso, tá aí atrás também, o nosso coordenador, o Neco, a Cris, e você, né, meu parceiro. É isso aí, galera, vamos começar e nem vou me estender muito também, depois a gente conversa um pouquinho melhor. Porque deixa a voz com a nossa agora... Parte literária do processo do CucaCast. Que legal, que bom ter você de volta, Rafa. Depois vai contar um pouquinho pra nós. Tava falando mal de mim até agora aqui. Agora é o momento. Tava aqui descendo a lei em mim. Capaz que eu ia falar. E hoje também, né, o nosso convidado super especial. Hoje nós temos 3 da matemática hoje aqui, né, gente? Pensa só. 2 aqui na frente Cris, das vamos câmeras, formar um bloco. atrás dos bastidores. Vamos formar um bloco. blocos. E o Vitor Afonso também tem um pezinho na exata, né? Tem um pezinho na exata também. É. E aí nós temos o nosso grande professor Maicon. Seja bem-vindo, Maicon, no nosso podcast, fique à vontade. E vai ser muito legal a gente saber um pouquinho mais sobre o nosso professor Maicon. Mas antes vamos para os salves. Vamos lá, né? Olha, a galera participou aí desse último episódio nosso, colocaram comentários lá e, rapaz, galera do 8º ano participando em peso, Tava né? bombando, né? Mas eu vou começar aqui mandando o primeiro salve aqui pra minha galera do ensino médio, né? Não que eu também não seja do Fundi 2, mas pra minha galera aqui especial. Ensino médio, primeiro ano, quer ver? Não. Vai. Não! É o segundo ano, rapaz. Vai Aqui, ó. A Elô largou já aqui, ó. Manda um beijo aqui, ó, pra galera lá do segundo ano. Então, Elô, pra Rafa aí, ó, vai um salve especial pra elas, né, que estão sempre ligadas no nosso CucaCast. Então, já fica esse salve especial pra elas, pro pessoal do segundo ano todo aí, que também tá ligado em todos os nossos episódios. E vou te falar uma coisa, Dago. O segundo ano, juntamente com o primeiro, são 2 turmas que estão fazendo uma movimentação entre eles bem legal pra estar divulgando. Então, fora o salve, mais uma salvinha de palmas então pra galera. Já mandaram um link pra mim, já. Então, assim, é uma galera que merece mesmo um joinha. Quem sabe um pontinho em matemática também, né? Acho que precisa. E quem sabe, a galera... Precisa. Matemática 3 aí vai ganhar um pontinho. Isso aí, gente. Rapaz... Até o professor Thiago aqui participando, eu ia dizer, né? Agora, o Thiago, ele tá dizendo assim, ó, mande um salve pra minha galera, né? Pros meus pupilos. Isso aí, legal, ó. Thiago. E nós temos aqui também do 8º ano, um salve pro Lucas. Salve, Lucas. Lucas o Souza. Gremista do 8º ano. É um menino bom, ó. Menino bom. Não conheço ainda assim, mas é um menino bom. É gremista, já Isso tem aí. um lugar guardado. Tu falou no nome do Thiago agora, eu lembrei de uma coisa, acho que o Thiago ele tá trabalhando tanto que ele tá ficando pinel. Domingo eu indo aqui na avenida, vem o Thiago com a mochila. Atravessando dentro do carro, e ele aqui, ó. E daí eu com aquela cara de gaveta, assim, todo mundo me olhando, tipo, o que esse cara tá berrando? E o Thiago aqui, nem aí pra mim. Não sei se ele ficou com vergonha. Provavelmente, ou ele né? tá assim, não, é que eu com mochila num domingo de manhã. Mas é que eu até imagino o não oi foi que na você missa, deu, ele tava né? trabalhando. Não, foi um oi tranquilo, né? Imagina esse oi que você deu. Um salve aqui também para o Bruno, pro Vicenzo, do 8º ano também. Eu sei que o Bruno também é gremista. O Vicenzo, acho que ele é palmeirense. Olha aí. Melhor aluno do colégio. Quem mais? A Sofia. A Sofia aqui do 8º ano. A Sofia, ó, curiosidade, Sofia lá de Erechim. Olha aí. Salve, Sofia. Ó o bloco. É o bloco. O João Victor, do 8º também. Um salve pro João. E também pro João de Mira. Um salve pro João. Valeu. Acho que foi... Maluli e o Nicolas. Maluli, né? Galera do Isso, 8º em peso Arthur aí. em peso aqui. 8º Valeu. ano tá bombando. Tá bombando também. E aqui nas respostas vamos ver... a galera aqui tá
tá realmente também comentando nos comentários dos outros. É bem legal, é uma interação eu muito tive, boa. Eu tive bastante parabéns, mas foi no particular daí. Elon Musk, o pessoal mandando assim, que tava É. acompanhando e tal. Bill Gates também. Bill deu Gates, uma- o Bill- gente. Volta. Calma, tia, Vamos lá. Vamos Vamos ao nosso convidado ilustre, então. Aqui. Né? E Michael Roberto O Horn. homem, o cara. Olha aí. É assim que eles se referem a ele. É. O cara. muito Esse bem, cara é Michael. ele, de acordo com a música. Ai. Galera, obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Dago, Cris, Rafa, Vitor e Neto, obrigado do coração pelo convite. Né? Participar desse projeto maravilhoso aqui do Cuca, né? É uma satisfação enorme. Né? Um projeto que está crescendo, né? O engajamento dos alunos, dos pais, enfim, dos amigos, está sendo maravilhoso e tem tudo para crescer muito mais ainda. Né? Isso aí. Então, Michael, nós vamos começar com aquela nossa ai. perguntinha. Revelar a idade? Isso. Mais Se ou tu, menos se nesse tu caminho. quiser contar, tá tudo bem, Olha, né? dependendo da tua resposta, a gente já vai ter mais ou menos uma É, a gente- lógica aí. Essa geralmente a gente acaba descobrindo. Sim. Mas vamos lá, Michael. Onde você estava em 1995? Olha só, 1995, eu estava no pré, iniciando, né, Tu vai começar com mentira a agora, cara. escolaridade. Tu vai começar com mentira agora. Você tava construindo uma escola já? Não, começando, né, os estudos. 95 eu tava fazendo 6 anos, né, entrando no pré, lá em Joaçaba. Olha aí, ó. É Que do Catarinense, oeste, Catarina. Tava lá, iniciando os estudos, né, Mas como um Catarina do Oeste é Grêmio ou Inter? Grêmio. Olha aí, ó, Sou viu? gremista. E olha só, meu pai colorado, eu gremista e minha mãe flamenguista. Meu Deus do Nossa, céu. que trio. Então pensa, os dois e eu gremista. Só pra... Mas como que Pra não ir surgiu nem pra isso? um, nem pra outro. Como é que foi esse negócio? Nossa família é meio que dividido, meio a meio. Meio a meio colorado, meio a meio gremista. E daí Oeste, minha né? mãe e meu primo que daí foram pro Flamengo. Mas os isso demais acontecia é muito esses aqui dois. em Santa Catarina, por não ter um time de peso, a gente acabava indo para outros times. Mas, Mike, continua para nós aí então. Tu tava em Joaçaba, se iniciando na escolaridade, no pré. Isso. Aí eu fiquei em Joaçaba, né, um bom tempo. Aí estudando, comecei a gostar de matemática no segundo aninho. Pô, segundo legal. aninho cedo? Segundo aninho. Lembro até hoje, a nossa professora, né? Ela fazia prova surpresa da tabuada. Ah, beleza. Só que ela não revelava que dia. É, porque era Tu surpresa, iria né? Negócio fazer. de homem. Uma mas nova não. ideia aí tá nascendo. Prova surpresa sem Sem deixar... revelar o dia. Ela só falava assim, ó. A partir de amanhã eu vou sortear 3, 4 alunos. Bah, Boa Vou ideia, fazer a vou tabuada. aplicar. E aí, tive que decorar a tabuada. A partir dali, comecei, né, entender mais, gostar do lado das exatas. No 7º ano, tive um professor muito fera em matemática, que foi, assim, o que deu o pontapé inicial, digamos, sabe? Professor Artêmio. Inclusive, depois foi meu colega, né, de Que profissão. legal. Poxa, que E legal. daí, a partir dali, já foi, né, me interessando e tal. Tu Aí chegou a contar pra ele que ele foi uma inspiração? Falei. Legal. Em 2013, quando eu iniciei daí, né, esse ramo, né, de escolas, aí eu contei pra ele, ele foi meu colega e inclusive também uma professora do ensino médio, professora Marisa, Ó, viu? que Lembra o nome, também sabe foi o assim nome dos profs. uma referência, assim, eles dois foram assim essenciais pelo meu gosto a Que matemática. legal, começou em 2013. 2013, Fez inclusive faculdade lá? lá em Joaçaba mesmo, Erval do Oeste, né, na verdade. Legal. Qual era a faculdade por lá? Joaçaba tinha um Noesc, tem Legal, ainda, tem né? um Noesc, Tem um claro. Noesc que é forte, né? Sim, grande. Porém, na Noesc não tinha matemática, Poxa. não tinha. As licenciaturas estavam, Sim. né? teve esse Aí- período de retração das Que licenciaturas, Sim. né? Se eu não me engano, tinha só letras e de geografia e história. Aí, teve que Aí do procurar. lado de exatas Sim. não havia. Aí Terrível, em né? Erval do Oeste eu fiz na Uniaselv. Pô, que legal. Aí eu fiz lá, Desculpa, né? Erval é no lado, né? Do lado de Joaçaba. Do lado ali. Uhum.
o que divide, né? É o rio ali, né? Tipo a gente ir pra Balneário aqui pra fazer faculdade na Univale. Exatamente. Pô, que Mais ou legal. menos essa pegada. É. Tipo o Perequê ali, né? Aham. Virou Portugal. Maico, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu começou na tua graduação, então, tu já começou em sala de aula ou tu fez ela toda primeiro? Porque tem a música envolvida na tua vida, né? Sim. Não, eu comecei, fiz 1 ano de faculdade. Tu já era músico. Sim, já era músico. Então vamos voltar um pouquinho. Pois é, a música entrou quando? Então, quando eu, com 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, aí eu já havia, né, aprendido a tocar violão, enfim. Entrei pro ramo da música. Daí comecei a tocar em bandas, viajar, fui morar fora também, não fora do Brasil. Digo fora de Joaçaba. Morei em Videira, morei no Rio Grande do Sul, Pô, olha aí. Horizontina. Ó, Ó, cidade da Gisele Bündchen, né? Morei lá. Horizontina, rapaz. Morei lá. Pega, é uma... Dago sempre. ele sabe. sempre com essa. Tem que, Não, né? ele é uma barra. Morava numa Barça, velho. Pertinho da casa que os pais dela moravam na época. Olha aí, Não sei rapaz. se hoje E ainda... o melhor é tu ver a estão lá. cara de expressão Eu dele, quero tipo, ver ele pensa. Quem é que nasceu em Erechim famoso? Cris? Teixeirinha? Não, Gildo de Freitas. Não, é uma modelo. Modelo que nasceu em Erechim. Olha que loucura, Modelo rapaz. que nasceu em Erechim. Claro, gente. O modelo de professora, Cris. Não, Tem além dessa. Meu Deus do céu. Em Vocês não Erechim? conhecem? Sim, ela é natural de Erechim. Agora, olha. Viu? A Barça falhou. É, isso aí. A Barça já tá em Alessandra desuso. Ambrosio. Olha só. Alessandra Ambrosio é de Erechim. Tô tentando lembrar agora que é o nome. Me desculpa se a Alessandra Ambrosio estiver vendo, porque eu não lembro de você, mas ela tá tudo vê, certo, ela tá? vê, ela vê, com certeza, ela é nossa fã. Cara, eu. Gente, eu não acredito. Não, Cara, não. Dá pra procurar. Não. Sinceramente, Não não, faça não. isso. Não, cara, eu não acredito. Continua, Michael. O que Mas você vamos lá, achar, eu vou mostrar pra ele. Vamos lá, tava por Horizontina, percorrendo os pagos gaúchos. Isso. Daí, tocando em Acabou, banda, gente. mas antes terminei o ensino médio. Sim. Não parei de estudar. Aí eu dei um tempo nos estudos porque eu tava me dedicando à banda. Né? Quando eu fiz 19, acabei daí largando banda, Aham. vim pra Balneário Camboriú, morar na casa do meu tio, pra daí legal. largar e fazer faculdade pra cá. Sabe quem é? Porém, fiquei uns 3 meses sem banda, no caso. Aí uma banda de Floripa descobriu que eu estava sem banda, que já me conhecia através de outras, me chamou. Fui. Abandonei Balneário Camboriú, fui pra Floripa. Daí fiquei 2 anos lá. Olha só. E daí acabei retornando pra Joaçaba, que daí foi aí que aconteceu uma história pra eu começar na matemática. Numa bela tarde de inverno, Lá vem. Ó, Ó, vem. bem sabe velho. contar a história. Tambores. após o almoço, né? Aí é bom comer uma fruta, né? Uma Laranja, bergamota. bergamota, uma bergamota. naquele solzinho. Lagarteando. Frio, né? Joaçaba, frio. Ah. E daí minha mãe, do nada, dona Neide, Maicon, por que você não faz uma faculdade? Eu, na época, não sabia ainda o que eu Tava queria, ainda procurando, queria seguir, tava né? procurando, Então, aham. e daí ela falou, eu falei, mãe, mas não sei o que eu quero ainda, né? Eu quero me dedicar à música e tal, mas também eu já tava meio que querendo deixar de lado. Daí ela falou, tu não gosta de matemática? Por que você não faz matemática? Aí eu pensei, Uma mãe é uma mãe, né? Ó. Uma mãe é uma falei, mãe. então tá, mãe, vou fazer. Na mesma tarde fui, me matriculei. No outro mês, porque daí era junho, julho ali, né? Virada Sim, de semestre. Virada de semestre. Início do segundo semestre, iniciei a Meu faculdade. Deus do céu. No outro ano, comecei a dar aula. Nossa, E legal. estou aqui até Tuas hoje. primeiras turmas eram de que faixa? Era Fundamental 2, médio? Médio e fundamental, os dois, né? Dependendo da vaga, tinha umas turmas Certo. de médio e tudo mais. Ô, Maicon, e uma coisa que eu fico pensando bastante, eu até arranho um violão, alguma coisa, mas eu não sou um cara que eu consigo chegar na frente de uma turma e puxar um violão e, vou fazer uma paródia sobre a Revolução Francesa e eu vou tocar. E eu não consigo. Uhum. Sabe? O antigo professor aqui do colégio, o Prof. Gabi, ele também utilizava o violão e era bem legal ver que os alunos acabavam gostando. E eu vejo que tu trabalha com a música, tu acaba trazendo, tu tava cantando ali a paródia pra nós. Sim. Como é que tu consegue? Qual que é a estratégia pra te conseguir, não só na sala de aula, Maicon, mas na tua vida? Como que tu consegue trazer conhecimentos de outras realidades que tu vivenciou, por exemplo, a música, pra dentro da matemática, que é um campo... Ele não é aberto como, por exemplo, uma linguagem ou uma história que tu consegue trabalhar de N formas
ludicamente, desde o ensino médio até os pequenos. Como que na matemática, Maicon, tu traz esse teu conhecimento paralelo da música para dentro do conhecimento da matemática para encarar uma sala de aula? No tempo de escola eu era muito tímido. Traído. Muito. Apresentar trabalho, eu ficava todo vermelho, nem um pimentão. E a música me proporcionou isso. De eu conseguir falar melhor em público, de eu perder a vergonha, né? Pra eu chegar numa sala de aula e poder encarar os alunos, Sim. né? Porque nada mais é, Sim. né, do que isso. Então Vou a pegar uma música água. me proporcionou isso. Né? Eu perdi essa vergonha. Claro que ainda dá um friozinho na barriga, quando é turma nova, Sim, alunos que sim, você não conhece, normal. colégio novo, Claro. né? Então tem tudo isso. Mas a música, eu trago para dar uma meio que descontraída na aula, né? Quando a gente vê que fica uma aula muito pesada, muito, Sim. né, maçante e tal, os alunos, daí também alguns trazem uma história de que a matemática é difícil, né? Talvez porque na infância teve, né, uma trava, né, que bloqueou. Sim, aí. E daí, com a música ali, independente se pode ser uma paródia ou não, com paródia melhor ainda, né, que é uma forma de ele associa a música com uma formulazinha ou uma estratégia para você resolver determinada equação, situação, problemas, né, enfim. E a música meio que descontrai. E daí dá uma abertura nesse bloqueio que muitos acabam criando. Claro. Né? E daí também, ou no finalzinho da aula, só para dar uma descontraída, eu pego o violão, daí toco músicas que não são paródias, enfim, né? E a paródia também ajuda, né? Só vou te contar que eu não sou muito criativo, assim, para paródias, né? Tenho algumas, mas, digamos assim, não é o meu forte, por enquanto. É porque eu vejo que uma forma geral, os alunos te associam e acho maravilhoso isso. Eles te associam à música. Por quê? Porque eles já viram você cantando no palco do colégio, eles já viram vendo você. Os professores, né, o corpo letivo aqui te identificam como o músico. Então acho que é muito massa, porque tu consegue passar, entender, a imagem do professor associado à música. Sim. Eu também tenho essa, eles associam por causa da minha voz, do meu timbre vocal, Afinadíssimo. vocálico. Mas assim, eu acho isso muito legal porque a gente sabe que hoje em dia é uma coisa complicada tu conseguir durante, vamos botar 30 minutos, né? 50 minutos, 30 minutos que tu tem que estar ali focado. E eu vejo que eles fazem essa ligação e eles passam depois esse feedback, né, cara? Então era essa pergunta que eu queria te fazer. Qual fase a questão da paródia? Foi durante a graduação? Foi depois que tu terminou? Como é que foi essa descoberta assim de, pô, posso fazer uma paródia? Cara, a paródia vem assim, do nada, assim, de repente. Não tem dia, não tem hora. É a mesma coisa com compositores. Às vezes vem de madrugada, o cara levanta, vai lá e escreve, né? E daí eu tenho esse problema. Acontece muito de eu estar escutando uma música, essa música se encaixa com equação de segundo grau. Pô, legal. E daí na hora tu não, né? Na hora vem umas frases. Porém, daí se tu não anota, depois eu acabo esquecendo, né? Mas Se não vem o cara... se não eu vem tenho na esse hora- problema, eu deixo pra depois, aí Viu? Não depois é tu só um vai problema anotar. ter idade. Já é. Gente jovem também Sabe esquece. que eu lembro que um grande destaque que a gente teve na área das exatas, vou chamar de exatas apesar de ser ciências da natureza, há muitos anos atrás, talvez vocês lembrem, até hoje ele é sucesso e assim, para alguns mais antiguinhos aí, um professor que dá aula de física, mas que na verdade ele era da matemática, que era o professor Pachecão. Ah, né? sim, sim. E ele é engraçado porque ele era um professor de matemática e daí foi substituir alguém dando aula de física e começou a fazer paródia, né? Sim. E eu lembro muito dessa questão dele fazendo paródia e muitos outros professores que vieram depois dessa fase, né? Começaram também com essa situação de, vamos fazer uma paródia sobre a matemática, sobre física, né? Sim. Eu já usei e uso, às vezes, algumas paródias também de matemática. É engraçado, né? Sim. Pego alguma letra aí, talvez, do Armandinho, algumas outras que tem um ritmo mais conhecido, pelo menos pro pessoal bater palma, né? Porque tem isso, né, Dago? Porque além de você fazer uma paródia, você tem que fazer uma paródia de algo que consiga lembrar. Por Exato, exemplo, exato. como que tu vai alcançar essa geração agora com músicas da década de 80? Exato. Por exemplo, É ou esse 90, vamos botar exemplo. É tu conseguir transmitir. E tem coisas que são Eu universais. lembro, né? eu lembro, por exemplo,
que tinha uma época que todos os cursinhos gostavam que os professores, independente da área, tivessem pelo menos 2, 3 paródias. Isso, E aí, por exemplo, a matemática tinha uma, física, algumas conhecidas, né? Na hora do vestibular, você precisa saber que o movimento uniforme só usa D igual a VT. Aí tinha algumas musiquinhas antigas. Por exemplo, isso muito tempo atrás, aparecia nos canais de televisão as marchinhas de carnaval do SBT, Silvio Santos. Sim. Aí tinha uma música que ele cantava lá, como é que é? Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Sim. E aí, o professor chegava na aula do cursinho e falava, professor de biologia, nunca esqueço, chegava lá, planária, você não me engana, sua secreção é por célula flama. Eu ficava, meu Deus, guardava as Nunca coisas mais na cabeça esqueceu. e não esquecia. Até hoje, ó, não lembro quais da planária, mas lembro da secreção da planária, que, né? Então tem muita coisa legal. Da fórmula de Bhaskara tem uma, né, que tu fez. Fiz do Wellerman. Então, pode pegar uma aí, vamos pegar o violão, vamos fazer Vai uma... Sim, sim. Vamos fazer uma... Essa da equação de segundo grau, ela é legal. Ó, Por que louco. começar? Vamos fazer uma Vamos coisa ter diferente. som hoje, hein? Sabe como que surgiu essa da equação do segundo grau? Ah. Porque era uma música que tava estourada. Opa! Tava, né, tocando direto, gostei, né, uma música atual, porque a equação do segundo grau tem outras paródias também. Sim, várias. Tem a do Pink Floyd, né? Exato. E daí eu pensei também, mas tem alguns alunos que não conhecem Pink Floyd, né? Então vamos tentar numa atual e... Apesar da galera ser influenciada vou pelos pegar ali. pais, né, na questão do gosto musical do rock e tudo mais, mas tem uns que ainda são meio relutantes do Pink Floyd. Mas, como é que é a Vamos música ver o cara original? Lembra? Só faz um pedacinho da original? É inglês? É inglês. Mas só a melodia, assim, pro pessoal lembrar. Quer cantar? Agora, coloca pra nós... Olha aí, ó. O nosso cantor internacional. Eu fiz o nananana. Agora, como é que fica a Aí, paródia? Vai lá. Fica assim, ó. Equação do segundo grau é delta B ao quadrado menos 4AC. Pra não esquecer, então vamos decorar. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta. Tudo sobre 2 vezes A, isso é Bhaskara. Olha aí, ó. Quem sabe faz ao vivo, galera. Olha só. Cara, que massa, legal. velho. Cara, Essa é a música top. tipo dos piratas, né? Que eles falam. Tá ligado, né? Sim, sim, sim. Tananana. legal. Sim. Ele é meio de pirata. Ela é só uma batida. É, Uma assim, isso. batidinha, né? O clipe é um cara num cais cantando assim, Isso, né? isso. Aham. Eu gosto. Eu fiz uma outra ideia sobre eles estudarem, né? Oh, Não exatamente sobre gostei. Eu fórmulas vi e essa tal. aí também. Que é baseada na música de quem? Essa daqui é do Paralamas do Sucesso. Olha aí. Ó, Paralamas. pessoal acaba Eu conhecendo. quis dizer, você não quis escutar. Começa aí. Legal. Daí ela fica assim, ó. E eu quis dizer, você não quis estudar. E então não me peça revisão nessa pressa. E eu não quero te ver fim do ano reprovar. E então vem estude, vem comigo, vamos nessa. Você quis não saber se a questão estava errada. E o seu erro foi crer que ela estava exata. Bastaria se tivesse estudado todo dia. Eu diria sua nota, você tiraria um 10. Olha aí, ó. Adorei essa. E essa música, Michael, olha só que legal. Ela casa exatamente com os nossos princípios aqui da escola, sobre a questão da escola, escola no caso ali da inteligência emocional, escola da inteligência, porque nós falamos muito sobre isso, a questão Sim. da prática diária do estudo. Isso, E ela exatamente. traz isso na letra, poxa, bastaria estudar um pouquinho todo dia, né? Exato. Então, rotina, né? a rotina do estudo. Sim. E como é que tu traz isso na tua rotina de trabalho, assim, essa questão toda? Como é que tu consegue conciliar todas essas coisas? Como é que é a tua rotina em sala de aula? A rotina em sala de aula, né, a gente procura o máximo, né, não deixar uma aula muito pesada,
para não, né, por causa desses bloqueios, né, de muitos alunos, enfim. Então daí a gente procura trazer uma aula divertida, né, uma aula legal. Amanhã, se a gente fazer todas as atividades, né, a gente conseguir vencer, uma musiquinha no final da aula, né? Questão das metas, né? Ó, se conseguir vencer... Exato. Você trabalha com metas, Entende? né? Isso. Isso que é o interessante. Com que anos No que dia tu seguinte ele trabalha, dobra a meta. Maicon? Isso aí. E eu trabalho aqui, né, com o É. 6º, 7º, 8º e o 2º ano do médio. Do médio. Ah, tu trabalha com o segundo do médio. Sim, eu tenho matemática 3. Matemática. Vai ganhar um pontinho. Ah, tá. Então, esses desafios, né, Maicon, que é, por exemplo, como que tu vai atingir um aluno do 6º ano ou do 7º e, tipo, tu tá numa sala, isso que eu observo, e com vocês deve ser a mesma experiência, tu tá numa sala dando aula para alunos de 12, 13 anos e daqui a pouco tu tem que entrar numa sala de alunos de ensino médio com 16 para 17 anos. No teu caso, tu tem a arma, o violão, que é um instrumento, uma coisa. Mas ele é uma situação bem tipo, tu se bota em provação, porque tu vai ter que atingir da mesma forma. E tu sabe que a nossa rapaziada, ela é exigente, né? O professor tem que ser essa geração, o cara tem que ser bom mesmo no que tá fazendo. Então eu acho bem legal isso, Maicon. E além do conteúdo também, o lado humano, né? O lado, né, família que o Cuca traz, né? E você atingir o aluno também, não só no conteúdo, mas no emocional, né? Então tem todo um processo, né? Como Até é porque que eu a vou música atingir traz esse aluno? acolhimento, né? Como é que eu vou, né, exatamente acolher ele? No que isso vai fazer sentido, né? Para que ele absorva da melhor maneira possível. Então tem tudo isso também, né? E, Maicon, como é que você chegou aqui no Cuca? Aqui no Cuca, então, daí eu, né, minha mãe obrigado mãe, esqueci de agradecer antes, que me incentivou a matemática e eu iniciei, né, aí eu fiquei em 2013 morando em Joaçaba, 2014 até 18 morei em Concórdia, aí sempre atuando como Sim. professor também. Então, 10 anos atrás começou a tua empreitada. Começou, isso. Tá. Aí, final de 2018, em outubro, para ser exato, eu vim embora para Balneário Camboriú, né? Eu e minha esposa. Aí comecei a dar aula aqui, né? Na região. E daí, em 2019, eu trabalhei junto com a Camila, de Biologia, aqui do Cuca. Legal. E daí a gente se conheceu, enfim, né? Trocamos contato. Aí, em 2020, fui trabalhar em outra escola, né? Acabei daí não conversando mais com ela. E uma certa noite, por coincidência, assim, ou por engano, me indicaram para ser professor particular de um aluno que estava precisando. E eu não podia, porque eu estava com a carga horária cheia. Aí eu fui indicar a Camila de matemática, que trabalhava comigo na outra escola. Nossa, olha que teia. Só que daí, em vez de eu mandar para Camila de matemática, eu mandei para Camila de biologia. E dela, Maicon do céu, acho que você se enganou de Camila. Mas aproveitando, eu tinha perdido seu telefone e lá no colégio, né, Sim. vai abrir uma vaga de professor de matemática. Você não quer, de repente, conversar, fazer um teste? Falei, com certeza. É o destino, né? Aí eu vim, né, conversei Legal. com o Neto, a gente se acertou. Aí o Neto e fez aquela estamos aí. prova de 100 questões de matemática, né? Tive que vir dar uma aula Com pra uma ele, pra bancada, né? Raquel. Com uma Isso, bancada. ele assim anotando se estava certo ou não. Aquela com uma cara brava, ali, né? assim. Tu fez o teste também? Não. Eu não. fiz. Fez o teste, Fiz rapaz. o teste. Tive que vir dar uma aula pra eles. Isso aí. Friozinho na barriga. Nossa. É que eu sou mais antiguinho e daí foi ao contrário. Eu conheci o Jovem Neto. Rapaz, ele era mais fininho o homem, rapaz. Ele corria, agora tava... Mas esses dias até a gente convidou ele pra fazer umas flexões com a gente, mas não rolou. Não quis. Brunão fez flexão. Tá Olha só. gravado, hein? Tem vídeo eu vi gravado esse do Brunão vídeo. gravando. Eu vi. E daí o nosso coordenador, rapaz, o que os dois filhos, casamento não faz na vida do homem? O homem já chegou aqui, tô meio desconjuntado aqui, tô com problema na junta. E aí agora a promessa é que nas próximas sextas ele vai estar conosco no agachamento, flexão. Eu vivi uma época que o Neto descia da sala dos professores
pra jogar futebol na hora do recreio com os alunos. Meu Deus do céu. Acontecia Ih, gente, isso. começou. Acontecia. Mas isso é a música do Raul, né? Eu nasci. Eu vi há 10 mil anos. E olha, rapaz, eu não queria dizer nada, mas agora tu me acendeu uma memória Claro sobre que o Neto. Sabe que ele, quando eu conheci ele, teve um apelido antigo que lembrava um jogador de futebol da novela. Eu tenho... Conta! Assim, ó, foi agora providencial, eu tenho que falar. Meu Deus. Pô, é só dessa vez. solta pra virar Me piada. perdoa, Neto, Vai, mas vai. eu tenho que lembrar do apelido que ele ganhou alguns anos atrás. Culpa do Rafofo. Culpa de um outro professor de matemática, o Rafael Rafofo. Apelido do Neto. Vocês não vão acreditar. Tufão. Era um tufão, rapaz, o homem. O tufão da Avenida Brasil. Tá aí, ó. Meu Deus, da novela. Era o Neto Aquela da novela. Era o Neto. Gente, Rapaz, Pronto. olha chão. Agora De Neto deu. pra Neco pra Tufão. Pronto. Tufão, pegou. pronto. Agora os alunos Galera marcam do bem essa. CucaCast que tá ligada hoje. Tufão, Meu Deus, gente. vai pegar. Eu vou lá no coordenador saindo. Tufão. Meu Deus do céu. vai ser Meu legal. Acabou com a moral. Acabou agora com a cara. coordenação. Meu Deus do céu. Pronto, gente. Foi bom conhecer vocês esse ano, mas... Ô, Maico, Não, e depois, depois Depois tu dessa ver- revelação bombástica, voltamos pra tu aos- ver daí a responsa, né? E daí de quem ainda... É, Que era ele, né? O sim. professor. Aí ele assumiu a coordenação. Isso Sim. que ano? Foi ano passado, né? Início do ano passado. Início do ano passado? Isso. E ele te falou que ele era professor de eu dava- matemática? sim. Ah, tá. Bah, já colocou Já mais começou peso. Mais no peso negócio, ainda. né? A pressão Bah, eu sou da ali. matemática também, então... dá Eu aula vim aí. ali, ó. Sim, já ficou ali na linha. Eu Né? imagino. Fez um ano, né? Agora em janeiro fez um Olha, ano. já tem o bottom do Já, ano. Olha aí, já ó. ganhei também. Rapaz, pega o homem. Aham. Pós-pandemia, né, Maico? Isso, exatamente. A gente também encarou aí. Eu já tava no colégio, a Cris também. Todo mundo aqui já tava na educação, mas foi um baque, né? Foi. um baque E como pra foi nós pra ti a profissionais. pandemia? É, isso que eu ia te fazer a pergunta. É interessante, Como né? que tu... Porque a gente teve que se reconstruir, Meu Deus né? do céu. É, até a questão da música, né? Eu sou assim, Sim. vou te falar, eu sou bem neandertal no mundo tecnológico, agora que eu tô aprendendo um pouquinho. Mas cara, quando chega a pandemia que tu vai ter que se reinventar, foi muito... Conta pra nós a tua experiência, como é que foi, Michael? Na pandemia, enquanto né, não tinha aulas presenciais, eu sofri bastante porque a maioria dos alunos na escola em qual eu estava, eles não tinham acesso à internet. Era rede pública, no caso. Isso. Tá, Aí, como é que eu vou dar aula para aquele aluno? imagina. Né? Não tem como gravar vídeo porque ele não tem onde assistir. Sim. Entende? Isso 95%. Né? E aqueles outros Problema 5% recorrente, né? daí, né? Acabou que uns desistiram, outros, né? Então eu não tive a experiência, por exemplo, que vocês tiveram de dar aula ao vivo e tal. Aham. Essa situação eu não... E naquela época tu tinha turmas de fundamental e médio. Fundamental e médio. É, porque nós tivemos dois momentos, lembra, Cris? Nós tivemos, Sim. assim, o primeiro momento que foi a gravação de aula para Isso. ser postada. Sim. Então a gente utilizava um veículo ao qual a gente enviava para eles. Como é que era o nome? Era É o Google Classroom, né? o Classroom Google que a gente Classroom. mandava ou pelo Unimestre? Não, Pelo Classroom. Classroom. Então a gente mandava, então a gente gravava, aí professores usavam aquela mesa, ou um quadro, ou só falava. Daí usava o cartaz, que era de você editar, e depois Sim. foi pro momento daí dos... Na verdade foi 3 momentos, que daí depois teve o momento que eram as aulas ao vivo, com os alunos, né, a remota, e depois teve a mista, que foram nas Uns na híbridas, sala que foram e as outros híbridas, em casa. isso. Pouco em casa, um pouco na escola, até que voltasse a normalidade então da aula. E a gente acordava, lembra que a gente acordava todo dia com aquele mistério? Cara, será que vai voltar às aulas ou não? É. Aí lembra que no meio da pandemia, de novo, teve que voltar totalmente 100% remoto, Sim. porque estourou novamente os casos. Aí a gente, putz, cara, será que a gente tá dando passo pra trás novamente agora? Então isso mexeu não só porque sempre fala da modificação com os alunos, mas com os professores. Foi um baque, Sim. cara, porque tu precisava se reinventar todo dia, né? Exatamente. Até Como é que foi contigo, Cris? Eu tava pensando nisso agora, relembrando aqueles vídeos que a gente gravava, Sim. né? Foi bem difícil no início, mas também foi um aprendizado. Sim. Eu acredito que para todos, né, foi um momento assim de reflexão,
mas que com isso a gente trouxe para a sala de aula também uma mudança. Eles também visualizando diferente nós, a nossa presença e nós eles. Não. Esse acolhimento, toda essa questão da gente ter eles próximos. Abriu a porta da sala pro mundo, né? Abriu a porta da sala de aula Sim. pro mundo. Ó, isso aqui é uma aula. Porque a gente tem essas questões de que, às vezes, acontece situações que, se não tem um professor ali para remediar, ela sai do o aluno esqueceu de fazer uma prova, o aluno esqueceu de fazer uns deveres. Então é fundamental enxergar o professor não somente como aquela pessoa que está dando conteúdo, mas toda a relação. Sim, é esse mediador. Esse mediador de conflitos, esse mediador, né, da inteligência emocional. Então foi importante para que as famílias também conseguissem entender que a nossa profissão ela é muito além só de explicar o conteúdo, né? Exato, e assim, é uma questão também que foi um divisor de águas para muitos professores, era aquela situação do pré-pandemia. Antes de ter pandemia, ou de pensar em ter uma... Na verdade, ninguém pensava, né? Sim. Que isso pudesse acontecer em pleno 2020, imagina. Mas quebrou uma barreira de que muitos professores não gostavam de mostrar também o seu material, a sua didática, a sua maneira de conduzir uma aula. Muitos até diziam, né, imagina, gravar uma aula, eu na frente de uma câmera, e aí de repente, eu não consigo, né? Eu não se consigo. viram diante dessa situação que não tinha como recuar. Então, tiveram que também mostrar, né, esse lado, como vocês falaram, da própria aula, né? Eu lembro que eu, por exemplo, desde 2015, com o canal funcionando, quando chegou ao 2020, aquele ano, casualmente, eu estava fora da sala de aula, porque eu tinha ficado como professor exclusivo de um laboratório de matemática. E aí aconteceu o quê? Eu tinha toda a parafernália pronta em casa. A mesa digitalizadora já usava desde 2018. Então imagina, foi aquela correria de subir os preços de webcam para comprar na internet, subiu o preço da mesa digitalizadora, inflacionou o mercado, né? Então não foi só o álcool gel que o pessoal falava, do papel higiênico, né, que faltou nos estoques de mercados, mas o material até para produção de aulas online encareceu muito, né? E claro, criou-se hoje essa situação de que a escola realmente ela tem que estar mais preparada para isso. E graças a Deus, por exemplo, hoje nós aqui temos essa realidade onde precisamos dar uma aula online. Vamos conduzir tranquilamente. Uma coisa que eu enxergo assim, e não sei se vocês podem discordar, mas a pandemia ela acabou trazendo o contexto também do convívio social, da importância que a escola tem, que muitas pessoas não entendiam e até defendiam a educação em casa e tal, da importância social, o comprimento social que um ambiente escolar tem, cara. Socialização, o contato, a socialização, o tá ali correndo, né? Pedir licença, conversar com a mulher da limpeza, dar oi pro professor. Todo esse contexto social, a pandemia, não só da escola, das fábricas, do calçadão, do que for. De um dia para o outro, nós fomos privados, né? Por uma questão mesmo de saúde, não estou fazendo uma crítica, mas de estar em convívio social. E isso demonstrou, e acho que a educação foi muito latente. Porque nós estávamos assim, tipo, depois de um tempo... Meu Deus, não aguento mais ficar fora de sala de aula, né, cara? Meu Deus do céu, quero voltar para a sala de aula. Então demonstra... né? E a história, falando um pouquinho de história, ela tem um decorrer que as grandes mudanças, elas acontecem assim, de rupturas com estruturas antigas, né? Então nunca mais o mundo vai ser o mesmo depois da pandemia. Pô, falando um pouquinho em história, agora você me acendeu uma situação interessante. Nós estamos no mês de maio, né? E maio tem algumas datas importantes, pelo menos, pra mim, pro Michael, pro Neto, pra Cris, tem datas importantes, né? E que datas são essas? Ah, boa. Porque a história, ela faz parte de todas as áreas também do conhecimento, porque é importante essa construção, faz parte da nossa cultura saber, né, da onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Sempre, eu gosto muito dessa frase, né, que diz o quê? Que quem não sabe da onde veio, dificilmente vai conseguir saber para onde vai. Exato. E é interessante pensar nas nossas origens. E por que não falar do mês de maio, que nós comemoramos duas datas importantes?
pra nós aqui, como eu falei, pra Cris. Poxa, dia da matemática. Ó. Dia da matemática, rapaz, maio. Mês de maio. Dia da matemática, dia 6 de maio. 6 de maio. E português, dia 5. Ó, esse é o dias. dia nacional da matemática, né? Dia 6 de maio é o dia nacional. Da língua portuguesa. Já dia 5 é o dia mundial. Ah, é o dia mundial, ó, viu? Mundial é dia 5 da língua portuguesa. Matemática Nacional. é nacional. Assim, ó, nós temos o dia nacional também do Palmeiras. Só não temos ainda o dia mundial porque, né, Palmeiras não tem mundial, gente. É uma prova. Ah, não. Matematicamente provando, né, que... Copa, Mas, enfim, Copa Toyota é mundial. Mas vamos Copa lá. Toyota é Reconhecimento mundial. FIFA. Para. Ah, É velho. reconhecido, tá tudo Tá, certo. mas voltando aqui só Mas pra dia da falar, dia 1º de matemática. maio nós temos também o dia do trabalho, né? Do trabalhador, na Dia verdade. do Trabalhador, Que foi exato. comemorado Passamos pelo ontem, Dia do né? Trabalhador. Do trabalhador, não do trabalho. Do trabalhor quanto agente E nós ativo da produção. Tivemos, né, aí essa situação do Dia da Matemática. Dia da matemática. Muito doido. Eu não sabia que existia Poxa, uma data de dia da Então, matemática. agora até deixo essa pergunta no ar, deixo esse desafio pra vocês. Vocês sabem o porquê que 6 de maio é o Dia Nacional da Matemática? O Mike não vale. Michael não pode responder, Não. Eu né? deixo pra galerinha Mas responder. Você que tá nos assistindo pode colocar aí nos comentários. Por que dia 6 de maio é o Dia Nacional da Matemática? Boa. Né? Valendo um ponto em matemática. Valendo, Ixi. valendo ponto em matemática 3, olha aí, coisa linda. Caraca! Eu vou me Ele já tá aqui, antecipar. não. Eu já vou explicar o que é o Dia Mundial do Português, que eu não vou dar nenhum pontinho, não. Olha aí, Começa, então manda ver. começa. Deus. Não. É que o que acontece, como o Dago estava falando, né? Todas essas datas, elas são um marco, né? Geralmente é uma data comemorativa de algum aniversário. Por exemplo, na língua portuguesa, tem relação à maioria das datas. Tem o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que é agora, dia 5. Nós temos o Dia da Língua Portuguesa. Teve o dia do livro agora também. Teve o Dia do Livro, o Dia da Literatura, o Dia da Literatura Brasileira, né? Tem o Dia Nacional da Língua Portuguesa. legal. Então, todas elas estão relacionadas a alguma data específica. E por que é escolhido esses dias? No caso, é morte ou nascimento de algum escritor famoso, na questão da língua portuguesa. Na matemática, vamos deixar um pontinho ali para ver quem descobre. Mas está relacionado. Está relacionado com algumas coisas desse... Não posso dar spoiler, né? Mas é mais ou menos Desse isso. nível. Desse nível. Esse gênero. Né? O que a gente tem aqui? Nós temos Rui Barbosa, Camões, né? O Dia Mundial... Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa. Por que foi escolhida essa data? Foi uma reunião, na verdade, né? Dessa comunidade que fala, os 9 países que falam, pode ficar essa eu posso deixar aqui. Quais são os 9 países que fazem parte da comunidade que fala língua portuguesa? Você sabe? Professor de História. Brasil, Moçambique, Angola. Vamos ver, vai botar lá nos comentários. Quais são esses 9? Olha, tu o sabe? Brasil tem que estar no meio. Hã? Um ponto em literatura. Mas no Brasil, Quem só uma estudou dúvida. colonização da África tem que saber também. Mas no porque- Brasil não porque se a fala maioria. brasileiro? Nossa. Eu achei que era... Porque às vezes tem isso, né? Que idioma fala no Brasil? É brasileiro, meu Deus do céu. Mas a língua Cadê a portuguesa... piadinha? Cadê a risada do Carlos Alberto? Dá uma raiva isso, gente. Claro, é que porque você está fazendo uma relação, né? Dá uma... Porque o Brasil tem 2 idiomas oficiais, teoricamente, né? Então, poxa, nós temos a língua portuguesa, temos a linguagem brasileira de sinais. Então, são 2 idiomas oficiais. Que foi agora dia Né? 24 de abril. Olha aí, ó. Que nós Ela é trabalhamos uma aqui máquina na de escola. datas. Ela é uma máquina. Não, agradecendo... Tava faltando máquina. Esse Aê, aqui, ó. É assim, né? Sabe o que legal. que Não? Os alunos fizeram inclusive um Fizeram videozinho um bem vídeo bacana, mostrando. né? Tá lá no Instagram do colégio. É que o Rafa tava fora do país, ele não Estava em I outro don't mundo. não teve tempo. Estava no velho mundo, diga-se de passagem, né? É. Quer falar um pouquinho, Rafa, da tua viagem? Quer contar Eu alguma coisa? acho que nós vamos fazer mais pra frente aí
um assunto bem no próximo episódio, mais voltado. Mas só dá um spoiler de que lugares que você andou, assim, quais países? Foi Holanda e Bélgica. Olha aí, meu Cheguei até a Deus. divisa, né? Até a divisa com a Alemanha. Mas, Né? isso. Mas daí tive que retornar por questão de tempo, né? A gente não tinha tanto O tempo. tempo, aquele Não, mas, tempo que nos faz rir. Mas a gente teve até ali a divisa, justamente por uma questão histórica, né? Onde acontece ali a Operação Market Garden, que é a retomada da Holanda. Então eu fui obrigado a ir até lá, né? A Gi também queria conhecer muito. Aí fomos. Mas mais pra frente aí a gente fala que nós vamos viajar pela Idade Média, vamos pra Idade Moderna. Lá tem um centro, né? Lá, na verdade, lá, não sendo eurocêntrico ou puxando assim, como se lá fosse... Mas é que lá se preservou-se, né? Se preservou-se. Boa parte da história da Idade Média para a Idade Moderna aconteceu naquela região. E eles são os colonizadores, né? A gente Exato. tinha muita história aqui e foi destruída. E lá se manteve. Então, assim, é uma viagem que qualquer pessoa que tenha oportunidade financeira, de tempo, ou qualquer que for, tem que ir, cara, tem que ir, porque é um lugar... Só mais um spoiler. Comeu as duas melhores coisas que a Bélgica tem? Batata frita e chocolate belga? Come chocolate e batata. Olha aí, rapaz. Aí Melhor sim. batata frita do mundo? Belga. Como é que pode, né? Só que é diferente lá, tá? E o chocolate Eles também entregam é belga, ela da num Suíça. conezinho. Eles não Opa. servem em bandeja. A batata frita é algo pra te comer caminhando. É um petisco, É como uma pipoca. Como se fosse um pipoca, saquinho de como, pipoca. como se fosse um... Cara, tu vai comendo. E o chocolate legal. belga é muito bom, mas é muito caro. Uau. É porque é de alta qualidade, né? Tu quer comer o chocolate normal, tu vai encontrar. Mas Sim. o chocolate aqueles que dizem, né, da grande... não é caro, cara. Então, assim, tu experimenta, mas não é uma coisa que tu vai estar comendo rotina. Pelo menos pra gente que tá pagando em euro, né? Imagina. Em real pra euro, então não converte. Mas se a gente fala um pouquinho mais pra frente, pra não se Legal, estender gente. muito também. Perfeito. Então, assim, né? Nós até queríamos já... Eu quero até pedir pro professor Michael aí uma outra música que eu até ouvi esses dias. Ele postou no Instagram, que era uma paródia sobre... Eu acho que era o Trem Bala, alguma coisa assim. Deixa eu até lembrar qual era a música ali. Mas acho que é o Trem Bala, né? É, vou pegar ali. Que paródia bonita. É tua versão também? Não é tua versão, mas... Rapaz, ficou muito bonita a letra dessa música, porque ela traz realmente toda essa questão também do emocional De à qual tona. música que era? Deixa eu lembrar agora. Mas é uma versão do Trem Bala, né? Isso, versão do Trem Bala. Na verdade, legal. essa paródia eu consegui, né, no YouTube, né? Top. Então é de um outro professor, não recordo agora o nome, Certo. mas a letra é sensacional. Ô, Dago, enquanto o professor Maicon se organiza ali, nós vamos deixar aqui um desafio. Fora aquele que a gente já falou, Exato. né? Nós vamos lançar 2 desafios aqui. Em comemoração ao Dia da Matemática e em comemoração ao Dia da Língua Portuguesa. Sim, sim. Vamos lançar para vocês em sala de aula, vocês vão saber qual é o desafio. E aí depois a gente já vai postar para vocês qual é a resposta para esse desafio. Ok, gente? Vamos lá, Maicon? Vamos lá? Não é sobre ter um aluno nerd que só tira 10. É sobre ajudar aquele colega que teve um revés. É sobre entender que ao seu redor todos somam a ti. É sobre querer dividir sorrisos e ser mais feliz. É saber que além do infinito tem um universo de amigos bonito, poder se juntar. E então, seja 10 ou centena, o que importa, o que vale a pena é multiplicar. Não é sobre achar que seu professor sabe tudo e além. É sobre entender que o aluno aprende e ensina também. É sobre esquecer que aquela equação é um monstro do mal. E assim desvendar aquele conjunto inteiro ou real. E a gente não sabe de tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim?
isso é que eu não desanimo. Acredito sempre no ensino pra você, pra mim. Não é sobre colar na prova, pescar e dizer tá legal. É compreender que a nota que vale é da vida real. E não é pensar que ser reprovado é castigo cruel, porque não é fácil também para a abelha produzir o mel. E cuide bem da sua escola, a vida lhe cobra lá fora, não vai esquecer. E que a vida é uma escola ambulante, e a gente sempre estudante buscando aprender. Olha aí! Valeu, hein? Então, com essa bela canção, né? Vamos começar a se despedir aí. Essa não é tua, Michael, Não. mas a interpretação é tua. A interpretação, sim. Deixa a descrição do vídeo. Sim, eu deixo... A gente deixa deixa o ali link marcado ali. quem quer. Uhum. Mas a letra é sensacional, né? Maravilhoso. E é o que a gente vive, né? Exato, é o que nós precisamos fazer, né? Sim. Multiplicar sentimentos, dividir, né, os nossos melhores momentos, nossos valores e lembrar do ambiente escolar, né, que é um ambiente de construção. Isso é maravilhoso, Exatamente. Assim como o aluno aprende, nós aprendemos também. A cada dia, né? Eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles. Isso aí. Isso aí. né? Top, gente. E assim, bom. vamos, né, agradecendo aqui por mais essa audiência maravilhosa que vocês aí nos dão. Lembrando também, né, que é importante você deixar o seu salve aí, né, nos comentários desse vídeo. Curtir, Compartilhar isso, meu Deus, gente, faz toda a diferença no mundo. E assim nós vamos continuando com esse projeto maravilhoso. Queremos, né, claro, cada vez mais ampliar a participação de vocês. Então, para isso, gente, continuem aí compartilhando, curtindo, comentando, mandando salve, mandando para as outras pessoas os vídeos, né? Assim que tiver no ar, já sai compartilhando, gente. Por favor, estamos aqui sempre, né, para fazer o melhor para vocês. É isso aí. Isso aí, valeu, galera. Valeu, gente. obrigado pela Michael. participação, Obrigado Michael. pelo Obrigado, convite. Michael. Papo de Obrigado pelo qualidade, convite. né? Isso aí. E é Música isso aí. de Obrigadão. qualidade. Música de qualidade. Isso É isso aí. aí. Obrigado, Valeu. grande abraço. Valeu, gente. Valeu. Ah, hoje Abraço. finalizou com das aranha, né? Finalizando diferente, ainda bem, olha né? aí. Ainda bem. Olá, pessoal. Hoje nós vamos resolver o nosso desafio que foi lançado em sala de aula. Vamos resolver. Primeiro, vamos observar a letra C. Então, se a gente olhar, todas as palavrinhas têm a letra C. Neste caso aqui, a letra C é a primeira letra. Aqui, segunda letra. Aqui, terceira letra. Aqui, quarta letra. E aqui, quinta letra. Portanto, a nossa próxima palavra só pode ser publicação, porque aqui está na sexta colocação. Então, a resposta certa é letra E. Parabéns para quem acertou. Muito bem, pessoal. Agora eu venho trazer a resposta para vocês do nosso desafio aí que está rolando pelas salas de aula e rolando também nas nossas redes sociais. Olha só, próximo número da sequência: 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19 é o número, vou escrever aqui, 200. Mas por que o 200? Porque é o próximo número que começa com a letra D. Pode observar que todos eles têm a letra D no começo e depois do 19 nós só temos o número 200. Será que você acertou? Quero ver.